Fala, Belter! Tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, vocal coach do Revolução Vocal, e eu vou responder aqui agora as perguntas que os meus seguiroles me fizeram lá no Instagram, @Revolução Vocal, na hashtag Me Conta Soroli. Pode me perguntar sobre qualquer coisa que eu vou responder aqui agora. Vamos lá? Revolução Vocal! Eu, Saulo Oliveira, qual o principal fundamento do belting? Bom, eu trabalho com a ideia de pensar na respiração, pensar no fechamento e pensar no espaço, né? Então, o belting contemporâneo, eu poderia dizer assim, dentro da técnica do belting contemporâneo, o principal fundamento é você entender a função de cada parte, a combinação entre elas, tá? Mas se você estiver pensando assim, soltar um belting, em vez de fazer voz de peito, em vez de fazer voz de cabeça, fazer um belting. Qual que seria o principal fundamento dentro do que acontece de tudo aqui? Para eleger eu elegeria o trabalho das pregas vocais. Entender borda, né? Quando você entende borda, que borda densa é uma coisa, que borda médio é outra, que borda tênue é outra, é registro, basicamente. Você entender isso na prática. Quando você sente que as suas pregas vocais trabalham de formas diferentes, você já está a meio caminho de desenvolver o seu belting, ok? Ikki Grandi. Eu não sei ler esses nomes de vocês, gente, pelo amor de Deus, mas vai ser isso mesmo, ó. Ikki Grandi. Flageolet e top voice são a mesma coisa? Não. Top voice é um subregistro do belting contemporâneo. Ele utiliza ali a borda da voz de cabeça, ok? Então, top voice seria uma voz de cabeça. Flageolet está acima disso. É um registro sobreagudo, tipo terceiro registro de canto lírico. Então, as meninas sopranos vão usar flageolet lá no Ré 5. Ré 5 mesmo, não o Ré lá 5 da nomenclatura americana, da nomenclatura europeia e brasileira. Aquele dó agudão lá de soprano, acima do Ré 5, né? O Fá da Rainha da Noite, por exemplo. Aquilo ali pode ser flageolet, né? Tem meninas que vão ter esse registro ali, alguns autores chamam de terceiro registro, de flageolet, ou de bell register, ou de superhead voice. E alguns vão ter de whistle, né? Mas então flageolet seria uma possibilidade de terceiro registro no lírico, o top voice seria um registro mais do pop, do belting, que eu utilizaria a voz de cabeça abaixo dessa tessitura aí, tá bom? Robson P. Fis pergunta, por que a sociedade não dá muito valor à música como profissão? Bom, duas coisas. Primeiro, a sua pergunta tem um tom de reclamação. Acho que reclamar não ajuda, tá? Se você enxerga assim, a sua ótica é essa. Então você sempre vai achar que não estão te valorizando quando você fizer música. Eu não penso assim, né? Se você pensar assim, você vai enxergar motivos para justificar o que você pensa, né? E você vai meio que se condicionar a situações assim. Você tem que entender que o cérebro da gente funciona um pouco assim, né? Quando a gente tá pensando em uma coisa, a gente começa a ver muito essa coisa. Por exemplo, quando eu queria comprar meu carro, eu queria comprar um carro, um Fox. Meu sonho era comprar um Fox. Eu achava o Fox bonito e tal. Então, todo lugar que eu andava na rua, eu via Fox. Passava Fox na minha frente toda hora, assim. Eu falava, gente, só existe Fox no mundo? Nossa, quanto Fox tem no mundo? Aí, quando eu fui pesquisar mesmo sobre o carro, eu vi que não era a melhor opção pra mim. E aí, eu comecei a pesquisar outras opções. Aí, todo carro que eu pensava, eu começava a ver ele muito. E aí, então, cada carro que eu pesquisava, que eu tava namorando, eu pisava na rua, toda hora eu via um. Então, por quê? Porque meu cérebro tava focando naquilo. Então, eu tava vendo mais aquilo. Até um carro que ele não é tão popular, um carro da Renault, quando eu tava pesquisando sobre ele, eu via muito dele. E ele não é um carro igual, sei lá, HB20, que tem realmente muito, que vende muito, sabe? Então, o Onix também. O Onix é um carro que vende muito, né? Em números, assim. Durante muito tempo, 5 anos seguidos sendo mais vendido. Então, ou seja, tem muito Onix na rua. Mas quando eu tava procurando o Fox, eu não vi o Onix. Quando eu fiz test drive no Onix, aí eu passei a ver muito Onix. E por aí vai.
Então, o que você pensa condiciona o seu cérebro, a sua visão, os seus sentidos a perceberem aquilo. Se você ficar pensando, nossa, a sociedade não valoriza a música como profissão, você vai se colocar em situações assim onde você não vai ser valorizado como músico, tá? Então, reverte esse pensamento aí, começa a fomentar outro tipo de pensamento, tipo, não, sociedade valoriza, ou pelo menos uma parte da sociedade valoriza a música como profissão. Ou a música como profissão vai ser valorizada na sociedade quando... E complete a frase conforme o que você pesquisar. E aí você vai encontrando caminhos para você. E segunda coisa, depende do tipo de música que você faz. Se você for observar, olha para você ver. Músicos populares são ricos, milionários e vivem de música. Os artistas têm um status assim de deuses quase, de semideuses, né? Nossa, o povo idolatra os artistas e grita e morre e chora por causa do artista. Aí se acaba, enfrenta uma fila enorme, é massacrado lá na grade do show. Eu detesto a ideia de ter que assistir um show no meio da multidão. Eu jamais faria isso. Muito difícil eu assistir um show de Rock in Rio, por exemplo. Eu gosto de assistir show assim, sentado no teatro, bem confortável e tal. Me espremer no meio das pessoas e não é pra mim. Eu poderia até estar no palco e ficaria super preocupado com as pessoas, tentaria dar muito carinho. Fãs, eu amo vocês, desculpa por ser assim, ia passar a mão na cabeça de todo mundo, porque eu acho o fim do mundo você ser espremido, ser massacrado, passar fome, passar frio, passar calor, ficar sujo, ser esperneado, ser pisoteado pra poder ver uma pessoa durante 1 hora. Às vezes ela não tá cantando nem ao vivo. Mas enfim, choices. Mas olha como esses músicos são idolatrados. Então, ou seja, é muito valorizado isso na sociedade. É super valorizado. Os artistas às vezes cobram caríssimo. Mas você vai falar, mas esse tipo de música eu não quero fazer. Ok, então chegamos num ponto que você precisa de tomar uma decisão. Eu não quero cantar funk, eu não quero cantar sertanejo. Eu quero cantar música erudita. Então você vai procurar os lugares onde a música erudita é valorizada e vai se inserir aí. Talvez você esteja num conflito do que você quer, né? Do que é importante para você. Você tem que colocar na balança. É mais importante, então, o status do estilo que você escolheu ou o sucesso financeiro e de público, de reconhecimento, de fama? Quando a gente entende, dói, tá, gente? Dói pesquisar isso aqui. É praticamente um chicote isso daqui. Mas você tem que colocar isso no papel mesmo. Divide uma folha ao meio e vai elencando assim. E faz esse exercício até ficar claro pra você o que é mais importante. Muita gente fala pra mim, Beto, vai pro The Voice. Beto, vai pro Raul Gil. Eu já tentei ir pra esses programas. Mas todas as vezes que eu avançava em direção a estar cantando na televisão, por exemplo, alguma coisa acontecia para falar assim, Beto, não é isso que é o mais importante para você, entendeu? Então hoje eu tenho meu trabalho próprio, ele tem muito mais valor para mim do que estar numa temporada do The Voice e depois sumir, desaparecer, igual acontece com a maioria, entendeu? Então, eu construo meu trabalho na internet, criando do jeito que eu quero, do jeito que eu acredito, do jeito que eu gosto, entendeu? Então eu canto, aqui eu ensino, aqui eu faço, eu interpreto, eu crio os meus personagens. Eu posso ser quem eu sou. Numa situação dessa de fama, talvez eu não poderia ser quem eu sou. Eu teria que ser moldado, como eu já tive proposta para ser. Se molde assim, 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 que eu te coloco no The Voice. Então, eu acho que você tem que pesar o que é realmente importante pra você, o que é realmente a sua essência, aí você vai achar o seu lugar no mundo, tá bom? Lucas Abreu, ele me faria perguntas do tipo, como não permitir que a emoção de se apresentar interfira no meu belting? KKKKKK. Bom, a gente sempre fica emocionado sim, né? É bom que a gente fique emocionado, né? Que a gente fique nervoso, que a gente fique excitado, né? Eu não quero perder isso nunca em relação à apresentação, aquele friozinho na barriga, né? É quando ficar monótono, tipo assim, é mais uma apresentação, então significa que aquilo não tá gostoso. Se aquilo é importante pra você, você vai ter um friozinho na barriga. Mas
você não pode deixar que isso tire o seu controle técnico. Você não pode permitir que o nervosismo tire o seu controle técnico. Uma coisa muito básica que você pode fazer é respirar. Respirar. Respirar ritmado, respirar mais lento, controlar a sua respiração é o primeiro passo para você controlar o seu corpo. Porque aí oxigena seu cérebro, acalma seu coração, você vai ter mais energia. Então, faça exercícios de respiração tipo de yoga, de você inspirar em 4 tempos, segurar em 4 tempos, expirar em 4 tempos. Faça isso durante uns 2 minutos. Aí o seu estado corporal vai ficar mais centrado, você vai ter mais controle, assim, vai ter mais clareza mental e mais consciência e controle do seu corpo. E aí você precisa ter uma técnica sólida já. Se você tiver uma técnica sólida, já souber os ajustes do belting, quando você estiver centrado, você vai executar eles, tá bom? Se você não tiver centrado e tiver os ajustes, você corre o risco de não conseguir executar porque você não está centrado. Se você estiver centrado, mas não tiver os ajustes, também não adianta muita coisa. Você vai estar centrado, mas você não vai saber o que fazer. Então, tenta ter as duas coisas. Estudar a técnica e se centrar ali antes da apresentação. Tudo bem? É isso aí, eu amei responder suas perguntas. E se você gostou, já clique em gostei e deixe seu comentário aqui embaixo pra mim. Se você não é inscrito no canal, tá perdendo tempo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder notificações. E se você quiser me fazer sua pergunta, me segue lá no Instagram, seja meu seguirole no @Revolução Vocal, que em breve eu abro a enquete novamente, colho as perguntas e faço um vídeo respondendo aqui pra vocês no YouTube, tá bom? Um beijo, ó, Revolução Vocal está indo para um próximo nível e eu quero que você venha comigo. Até mais. Tchau.